pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês nessa primeira edição do HQ em Pauta, primeira de muitas, a gente espera, e obrigado especialmente por vocês estarem aqui acompanhando esse papo. Eu tenho a honra de ter aqui dois grandes profissionais de quadrinhos, cada um na sua área de atuação, o ilustrador e quadrinista Spaca. Spaca, boa tarde. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite. E Paulo Ramos, o jornalista Paulo Ramos, editor do blog dos quadrinhos. Boa tarde, Paulo. O Paulo Ramos, como eu falei, editor do blog dos quadrinhos, ele é doutor em letras pela USP, professor do curso de letras da Unifesp, trabalhou em veículos de comunicação como Folha de São Paulo, TV Tribuna, TV Cultura, é autor do livro A Leitura dos Quadrinhos, recomendadíssimo, e coautor de outros livros que falam de quadrinhos na educação. Quadrinhos na Educação, da Rejeição à Prática, Muito Além dos Quadrinhos, Análises e Reflexões sobre a Nona Arte. O Spaca é quadrinista, ilustrador, trabalhou com publicidade e animação, foi chargista político no jornal Folha de São Paulo, publicou as HQs Santo e os Pais da Aviação, Debré em Viagem Histórica e Quadrinesca, Dom João Carioca e Jubiabá de Jorge Amado. Atualmente ele prepara outra adaptação, que é As Barbas do Imperador, da Lilia Schwartz. Não por acaso todas essas HQs que o Spaca produziu são adaptações de períodos históricos ou obras literárias, que é o tema dessa nossa conversa aqui. Tá? A gente vai bater mais ou menos uma hora de papo aqui com eles e depois vão ter uns 30 minutos para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, a gente tem um microfone sem fio aqui que vai ser entregue para vocês. Ok? Bom, eu vou começar, Paulo, fazendo uma provocação aqui para você. É mais fácil aprender história ou literatura por meio dos quadrinhos? Não sei. Não sei mesmo. Bom, boa tarde. Eu queria só, de público, agradecer o convite e parabenizar pela organização. Achei que já te dei os parabéns pessoalmente, estou dando os parabéns agora para o Edson também em público. Achei muito bem organizado, né? Acho que todos percebemos isso. Se não fosse, eu ficaria quieto, né? Mas como foi, acho justo, agradeço o convite, é uma oportunidade. Eu não sei, te respondendo pontualmente, eu não sei. O que eu acho que sei? Que quadrinhos em sala de aula, eles podem ser um instrumento para instigar a leitura, para melhorar a leitura, para fazer com que a pessoa leia mais. E há um dado aí que a gente não considera, né? Nem o governo federal considera. Quadrinhos são leitura. Se a pessoa leu quadrinhos, ela leu alguma coisa. Então, muito dessa visão do governo, por exemplo, de comprar quadrinhos, ela está atrelada a uma ideia, ainda está atrelada a uma ideia, na nossa leitura pelo menos, de que quadrinhos são um instrumento para você chegar a outras formas de leitura mais válidas. Então, por exemplo, você tem uma adaptação qualquer de um fato histórico. Essa adaptação de um fato histórico seria não só você ter acesso àquele fato histórico, mas que você tivesse acesso a outras obras que fornecessem informações sobre aquilo. Essas outras obras seriam a leitura válida. Vou dar um exemplo do Jubiabá, né? O Spaca fez uma adaptação muito boa do Jubiabá. Não é porque ele está aqui, né? Mas é muito boa o Jubiabá. A gente já teve a oportunidade de conversar disso, inclusive, né, até na Unifesp, lá que o Spaca foi dar uma palestra para a gente. Sabatinado, muito bem sabatinado pelos alunos também. Mas é muito boa essa adaptação. Agora, no meu entender, essa obra chega para as escolas, se chegar para as escolas, né, vai chegar como uma coisa assim: olha, você tem um contato com a obra do Jorge Amado, mas depois, no segundo momento, seria interessante que você lesse o original. Eu parto de alguns princípios. Primeiro, isso traz um pressuposto. O nosso aluno não teria condições de ler o Jubiabá original. Se eu preciso de um instrumento paradidático para que ele leia o original, tem um pressuposto que o meu aluno não conseguiria ler o original, ou que o professor não conseguiria tornar essa obra tão palatável ou tão interessante para o aluno a ponto de ele ler essa obra original, que eu acho um problema. E o segundo ponto, que eu acho que traz um pressuposto, é que esta obra não é necessariamente leitura. Ela é um instrumento, uma ferramenta para se chegar a outras obras, entre enormes aspas, mais válidas. E no meu entender, o momento é esse.
sim, eu acho que quadrinhos podem ser utilizados para aprender história, ou com essa obra que vocês estão lançando, né, do Edson Rossato, do Laudo, do Omar, ou com outras obras. Por exemplo, se você for... A melhor leitura que a gente tem de Pyongyang é a do Guy Delisle, lá, né, da Zarabatana. Uma das melhores leituras que a gente tem do Holocausto é Game Pés Descalços. Foi lançado pela editora Conrad. O autor vivenciou a bomba atômica. E ele é um sobrevivente, ele e alguns familiares. Ele narrou isso em 4 volumes que foi lançado. Esse relato, esse depoimento, dividir essas informações numa obra qualquer com a pessoa é uma forma de você ter acesso à informação histórica. Não só os quadrinhos. O cinema, o teatro, pintura, tantas outras linguagens. Você consegue, por exemplo, com o Debré, fazer uma trajetória da família real aqui no Brasil, né? Só com as pinturas dele. Então, assim, não sei, mas tem um entorno que é favorável a isso, sim, não tenha dúvida. Ô Spack, eu inverto um pouco a pergunta para você. É mais difícil fazer uma adaptação de um fato histórico ou de uma obra literária para os quadrinhos do que partir do zero, começar uma história, criar uma história do zero? Olha, eu procuro pensar que o resultado a que eu chego, né, seja uma história criada, né, completamente de ficção, seja uma ficção histórica, ou seja, eu vou inventar personagens que vivem no Brasil quinhentista, ou se eu pego um período histórico real, personagens reais, ou se eu pegar o romance existente e transformar em quadrinhos, seja o que for, no momento em que eu tomo a decisão de fazer uma história em quadrinhos, ela vai ter que funcionar, ter todas as características de uma história em quadrinhos, tenha ela ligação com o real ou não, tenha vindo de romance ou não. A partir de um momento, eu vou ter que criar personagens, vou ter que definir um mundo, se passe no século XIX, XX, agora, né? Ela vai ter que ter todos os elementos de aventura, de interesse, gente passando por problemas, né? Gente vivendo, personagens que são pessoas de mentira que a gente acredita que elas estão lá sofrendo, estão, né, amando e tal. Então eu acho que não, acho que a habilidade para você fazer uma boa história em quadrinhos é a habilidade para você fazer uma obra de arte. Ela tem que ter unidade, ela tem que dizer respeito às pessoas, e eu espero que o quadrinho seja julgado bom ou não, chato ou não porque é importante, não porque tem a missão de levar a história do quadrinho para o jovem. Não, se o que eu fizer, poxa, legal, ele fez isso importante, mas se é chato, meu amigo, eu falhei, né? Seja a história inventada ou não, eu quero que ela funcione como quando eu vou ver um filme, né? Estão me contando uma história, se ela é real ou não, né? Então eu procuro empregar os meus recursos, né? Habilidade, conhecimento e tal, para criar uma narrativa gráfica. Mas, por exemplo, eu reparei nos seus livros, em média você consulta aí de 20 a 25 livros, estão na sua pesquisa bibliográfica, para você chegar nessas adaptações que eu li e citei aqui. Eu só coloco os que... É mais que isso. Tem livros que não são muito nobres, que a gente não põe, por exemplo, sei lá, abro uma enciclopédia assim para procurar, sei lá, um canhão. Sabe? Se eu colocar tudo, vai parecer que eu estou me mostrando muito, sabe? Então é muito livro. E é livro de consulta, eu não leio todos. Tem coisa que eu leio só um capítulo, né? Então, e aí para você, isso não é uma dificuldade maior do que se você fosse criar um universo seu, um personagem seu, um mundo todo seu? É nesse aspecto que eu quero dizer, existe uma preocupação maior quando se faz uma adaptação histórica de você se aprofundar na pesquisa, que você não faria numa obra inédita, por exemplo? Não, eu faria também. Eu faria, por exemplo, se eu vou fazer uma história que se passa nos anos 70, bom, também é história, né? Enfim, é minha... Não é porque eu estava vivo naquele momento que não é história. Mas, enfim, algo que eu conheço. Vamos dizer que eu vou fazer do tempo que eu trabalhei, né? Sei lá, na Folha dos anos 80. Eu vou querer visitar os lugares, vou tirar fotos, né? Também vou trabalhar não só para recuperar essas informações, mas também vou trabalhar para encontrar um estilo gráfico de representar aquilo. Porque tem escolhas, né? O artista não é só aquele que expressa o que sente e acabou. Ele pode pesquisar, falar assim, eu vou fazer esse traço mais assim, mais caricatura, mais realista, vou usar bico de pena, vou usar pincel. Então tem toda uma busca
uma elaboração para você chegar num resultado, né? Todo. Então, trabalho sempre vai dar, no meu caso, né? Sempre, eu espero, com o tempo, que eu aprender mais coisas a respeito de quadrinhos, que eu possa fazer algumas coisas mais no piloto automático. Quem sabe eu sofra menos para fazer, mas pelo que eu sei atualmente, qualquer história que eu pegar vai ser difícil e é gostoso enfrentar essas coisas. E aí, uma coisa que eu queria discutir com vocês é, considerando que uma adaptação dessas, né, um quadrinho que tenha como tema um fato da história ou uma adaptação de obra literária, a possibilidade dele parar num banco de escola é muito grande, dele ser usado como uma ferramenta de educação. Aí, Paulo, eu queria perguntar para você, qual é o limite da licença poética nesse tipo de quadrinho? Até onde o autor pode ir para criar um diálogo, para criar uma cena, porque ele precisa ali amarrar a história para dar uma certa cadência para ela? Até onde ele pode ir sabendo que isso pode ser usado como uma ferramenta de estudo? Eu vou fugir um pouco aqui, eu acho que o Spaca pode responder melhor a questão da amarração. Até onde vai a tua... Pode ser? Não, é que eu acho que ele, como autor, pode responder melhor. Mas assim, você já se deparou, como leitor e como estudioso, antes da gente falar do processo de criação, você já se deparou com alguma obra que você olhou assim, que tem alguma coisa que ali não, você fala, pô, isso está prestando de serviço. Aqui o autor precisou usar esse recurso, eu entendo que ele tenha precisado usar, mas, pô, não, se alguém lê isso aqui vai estar aprendendo errado. Não precisa citar a obra, claro, mas você já se deparou com isso? Especificamente sobre história e literatura? Isso. A gente percebe algumas adaptações, a gente percebe que as últimas adaptações parece que têm sido melhores. Eu acho que por um processo de todos acordarem que o governo está comprando, né, e todos querem vender para o governo. Mas me parece que as últimas que saíram tiveram um cuidado de, talvez... demorou um pouco mais para poder fazer. A gente sabe de casos de obras que demoraram 1 ano para serem feitas, adaptações, ou um pouco mais, o caso dele, por exemplo, né? E tem outras que demorou 1 mês, de uma obra que tinha 500 páginas, o original, eu não vou citar o nome, né? 1 mês não dá para você fazer uma leitura do original a ponto de fazer essa pesquisa que o Spaca está falando. Então, muitas vezes a gente lê o resultado final e percebe que o resultado final poderia ser melhor, às vezes não por culpa do desenhista ou da pessoa que fez a adaptação, mas por pura falta de tempo mesmo. A editora, olha, queremos uma obra para agora, tem que sair esse ano para entrar na lista. Vamos, faz. Quanto você paga? Pago 2.000. 2.000 ele faz o trabalho do jeito que tem, dentro do prazo. E 2.000 ele vive num mês, é bom para ele também fazer naquele período. Se ele pegar aqueles 2.000 e falar, não, vou fazer 1 ano. Ok, você vai viver divide por 12. Divide por 12. Também tem essa. Então essa questão de mercado, que a gente não pode esquecer, eu acho, talvez, dessa discussão, ela vai pautar muito da qualidade dos produtos. Isso, assim, a sua pergunta é se eu percebi sim. E percebi exemplos muito bons também. Mas eu prefiro tentar me fixar nos exemplos bons, né? Porque eu acho que os outros e as outras editoras podem se pautar nos exemplos positivos para daí desse bolo todo e desse momento todo, que é interessante esse momento que a gente vive hoje no país em vários aspectos, na área de quadrinhos, para que a gente tire algum saldo disso, algum saldo positivo para o mercado, para os autores que estão tendo oportunidade de poder trabalhar, nem que seja nas adaptações, né? E de tentar estimular um mercadinho disso. A Companhia das Letras não criou um selo de quadrinhos chamado Quadrinhos na Companhia e que vai publicar 4 álbuns nacionais neste ano? É um sinal de que alguma coisa mudou. Então, Spaca, dentro do processo criativo, assim, quando você está fazendo uma adaptação dessa, você tem essa preocupação, olha, aqui eu preciso amarrar porque são muitos fatos, né? Você faz uma extensa pesquisa, você já tentou o trabalho de selecionar quais são os acontecimentos e depois dá um encadeamento para aquilo. Tem alguns momentos que tem que criar alguma coisa no meio. Na verdade, tem mais coisas que eu procuro fazer. Um jeito de você conhecer bem uma coisa é fazer um estudo comparativo. Então, por exemplo, você, para conhecer, pega um romance indigenista, né? Pega o Zé de Alencar. É interessante você ler aquilo e não apenas já partir para uma adaptação, né? Não, aqui é uma aventura, vou fazer assim, assim. Não. Que tipo de livro é aquele? Né? O autor fez um índio idealizado. Então, quem sabe não é o caso de escolher um estilo... vou fazer isso aqui que nem se fosse uma ópera.
né? Faz um índio propositalmente falso. Em vez de falar assim, não, isso aqui é um índio, é um Goitacás, é um não sei o quê, é um Aimoré, vou pesquisar, tal, realista. Peraí, não, mas o José de Alencar não era realista. Né? Eles tinham ali uma intenção de criar o índio que era o herói fundador do Brasil, era o nobre. Era o nobre indígena encontrando com o nobre português. Então, quando você reflete sobre a obra, é interessante poder ter tempo de ler a obra, conhece a vida do cara, ver outros livros, se possível, ver críticos, né, entender aquilo, ver outras adaptações, se for o caso, onde que falharam, onde não falharam, e aí você começa a elaborar a sua visão. Né? Isso é importante, tem que ter esse namoro com a obra. E por isso que, né, idealmente, é bom que as adaptações, em que a pessoa tenha tempo de fazer isso, e também que não tenha um estilo muito de linha de montagem, do tipo, olha, pega um redator, tá aqui, passa por desenhista, e faz. Não, todo mundo tem que ler. Se você divide aquilo em equipes, né, para ganhar tempo também, tem que fazer que nem o Francis Ford Coppola, quando filmou o Drácula, ele pegou todos os atores e mandou eles lerem o Bram Stoker. E aí começaram a ter ideias. Não, vou fazer assim, vou fazer o Van Helsing desse jeito e tal. Eles começam a ter ideias. Né? Então todos os envolvidos precisam ter um envolvimento mais íntimo com o livro e com o universo que cerca o livro. Até para enriquecer essa adaptação, às vezes, de elementos que não estão no livro de história ou que não estão na própria obra original. Ah, sim. Não. Até porque, para efeito escolar, se a gente pensar apenas assim, eu vou fazer esse livro para servir, né, de base para aula, não sei o quê. O recorte que se faz na escola costuma ser meio estreito. Geralmente se pega só os acontecimentos políticos e a economia, por exemplo, a Inglaterra precisa expandir os mercados, papapá, e fizeram isso. E aí pega um pouco de cultura e tal. Quando você vai reviver uma época, é outra coisa. Você tem muitos aspectos, né? Você tem, sei lá, a música que se escutava na época, tem a história dos transportes, né? E nos quadrinhos isso é muito mais difícil. Opa! Porque você tem também a ambientação que você tem que colocar, o cenário, roupa. Tem uma série de fatores que você tem que levar em conta para produzir isso, né? Sim, a simples decisão de fazer em quadrinhos é semelhante a um filme. Porque se o autor escreve, olha, saíram 13 navios de Portugal assim assado. Quando você vai desenhar esses 13 navios, você fala assim, bom, como é que eram esses navios? É caravela? Não é? É galeão? É nau? Como é que era? Como é que não era? Como é que... onde eles estacionam esses barcos, né? Eles encostam no porto? Ou eles ficam lá ancorados no meio da água e vai um barquinho pegando os passageiros e ida e volta? E você precisa mostrar, porque quando você só escreve, não. Chegou e acabou. Agora, quando você vai filmar isso, filmar em quadrinhos, você tem que botar isso, como é que as pessoas se vestiam, né? É obrigatório. A não ser que você faça charge. Que na charge dá para você mostrar só o conceito. Você faz lá uma caravela meio assim, né? Você faz uma vela quadrada com o símbolo da cruz, acabou. Numa história já começa a ter uma necessidade um pouco mais realista, né? Você mostrar quando parte o navio, o que o capitão grita, né? Sei lá, né? Vela grande, não sei o quê, né? Içá, buja e coisa assim. Então tem várias coisas. Como passar os sentimentos, as emoções e o Moby Dick, por exemplo? Sim. Eu acho que o filme do John Huston, que fez Moby Dick, é maravilhoso. Né? Não sei se será possível a gente fazer algo parecido. Ele pegou um barco mesmo. Metade ali era ator, metade era marinheiro. Agora, a tua pergunta está embutida outra coisa. Uma coisa que a gente não pode esquecer e que tinha um pouco no debate que o Franco, nas questões que o Franco colocou para pensar, né? E uma delas é esse quadrinhos da literatura. Eu acho que esbarra um pouco aí. A gente fez um exercício lá no Unifesp com os alunos. A gente deu uma matéria no curso de letras sobre histórias em quadrinhos, que é uma coisa rara no país. E a gente propôs que os alunos lessem o Jubiabá, o romance, e lessem a adaptação do Spaca. E depois a gente fez uma discussão, né, foi bem interessante, e depois o Spaca foi lá
para ser sabatinado, né? Isso foi uma etapa bem legal. E a gente vai aprendendo muito também com os alunos dentro desse processo. Já era claro, mas ficou muito mais claro. São estéticas diferentes, com propostas diferentes, em linguagens diferentes. Então, se você vai construir o personagem central do Jubiabá, você vai criar uma imagem literariamente desse personagem em páginas e páginas. Depois ele cresce, depois ele, fica homem. E você vai criando novas imagens. Você bate no olho em um quadrinho feito por ele, você já tem uma imagem construída desse personagem dentro daquela visão subjetiva que foi a leitura que ele fez. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer é que é uma adaptação. Para quadrinhos, eu não sei até, tem algumas raízes isso, mas tem uma resistência de se entender quadrinho como uma coisa autônoma. Meu Deus do céu, Crepúsculo virou um filme. E ninguém fala que o Crepúsculo, ou a Lua Nova, ou o Raio que o Parta, é pejorativo, esse Raio que o Parta, se ele é romance. No cinema ninguém questiona isso. Por que os quadrinhos... Então, mas é literatura. Tudo bem, isso é beabá no cinema. É literatura? Não, é filme. É filme. Mas então por que nos quadrinhos tem que ser literatura? Porque a gente precisa, no meu entender, desse apoio do rótulo literário, que ele é extremamente positivo para você poder oferecer isso para um outro público. Essa semana, curiosamente, eu imaginei que esse assunto ia vir para cá. Tem um colega que criou um blog em que ele coloca matérias da década de 1980, de quando os jornais, tinha uma coluna fixa de quadrinhos aqui no Brasil. André Forastieri, Rogério Franco tinha também, e duas manchetes desse blog dessa semana, de matérias, uma era de 88 e a outra, eu acho que é de 88 também, estou errando a segunda data. As duas manchetes eram: Maus dialoga com literatura, era alguma coisa assim. E o Watchmen permite que quadrinhos deem um novo passo literário. Nota, a partir do momento que os quadrinhos ficam, aspas, inteligentes ou adultos, eles têm que ser literários. Por que eles não podem ser quadrinhos inteligentes e adultos enquanto quadrinhos e oferecer uma forma de leitura autônoma? Maus é quadrinhos. Como o Craig Thompson. Oi? Como o Craig Thompson. Por exemplo. Como é um livro intimista, que mostra memórias, eu não sei o que, é muito comum falar, olha, aqui, acho que está até no livro mesmo, Olha, finalmente aqui temos literatura. Bom, então quer dizer, todos os quadrinhos são porcarias, são infantis, são infantilizados. Quando ele é inteligente, ele não pode ser quadrinho, ele tem que ser literatura. Isso é preconceito. Eu vi recentemente aí um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre isso, exatamente sobre isso. Uma professora lá fez um estudo dizendo que quadrinhos são uma forma de literatura tão boa quanto as outras e tão benéfica quanto as outras. O tão boa quanto as outras é o problema, porque olha, e assim, só reforçando, tecnicamente, esse último edital do PNBE, que é o do governo federal que compra, esse último edital, que agora saiu no fim de dezembro para esse ano de 2010, está lá: gêneros literários, romance, poesia, conto, laudo. Você quer perguntar? Peraí, laudo não é que ser um gênero, poesia e tal, quadrinhos. Então, nota, por mais que a gente diga o contrário, a gente também não pode ignorar que na prática tem instâncias políticas dizendo que isso é literatura. No meu entender, não é um equívoco. Tem um livro meu lá fora para vender dizendo, no meu entender, é um equívoco do governo federal. E, no outro ponto, as editoras, que acham muito interessante, não mas falar que isso aqui é literatura. Para falar que isso aqui é um produto. Pensando bem, Paulo, deixa eu falar que é literatura, porque aí. Não, acho que sim, porque aí fatura um jabuti, sabe? Acho que é bom. O próprio Jabuti. A adaptação do Alienista do César Lobo. Tem a dos Gêmeos que ganhou o Jabuti como paradidático. Nota, como paradidático. Aí o ano passado, o prêmio Jabuti, na categoria de ilustrador de livro infantil e juvenil, foi indicado César Lobo, que fez a quadrinização do Alienista.
É surreal. Se o cara fez uma história em quadrinhos, ele não é ilustrador de um livro, ele fez uma história, ele é coautor daquele processo. Essa discussão está ocorrendo agora, inclusive, com literatura infantil. Antes de literatura infantil, você fazia muita parte verbal e pouca imagem. Você vai pegar Monteiro Lobato, por exemplo, os livros do Monteiro Lobato que a gente leu, né? Tinha um desenho a cada 10 páginas, um por capítulo. Hoje, como literatura infantil, você não consegue pensar um projeto editorial se não tiver pautado na imagem. Ele já ilustrou vários livros infantis, sabe disso. E aí? Será que o desenhista, nesse caso, o ilustrador, ele não virou um coautor da história? E onde é que isso entra? Em quadrinhos é tranquilo isso, né? Tem um roteirista e tem um desenhista, mas em literatura não. Ruth Rocha, peguei só um exemplo aqui, é uma escritora de renome, mas se ela fez uma frase por página em 30 páginas e todo o resto é feito pelo ilustrador? Será que no caso da Ruth Rocha, eu não lembro. Bom, eu cresci lendo a Ruth Rocha na revista Recreio, mas peraí, Laudo. Você tem que dar a palavra pro Laudo. Não, calma, peraí. Ele é mediador, não, eu não tenho que fazer nada. Assim, se você pega um texto e o texto é capaz de contar a história sem o apoio visual, aí sim, tranquilo, né? É um texto independente. Agora, se em algum momento ele para assim, aí o personagem ficou assim. Aí encontrou um dragão assado. Aí desenha? Bom, aí é evidente que o desenho está carregando o piano. Mas você sabe outro exemplo, Spaca? Peraí. O que era lá? Eu estou curioso para saber. Fala lá. Eu já perdi toda a curiosidade. Não, é só pegando um gancho do que vocês estavam falando, o Paulo está falando um pouco atrás, que é importante e remete ao Cuiabá. Porque assim, tem essa comparação, você tem que sempre ter que o quadrinho é literatura, é uma adaptação literária. Então, por exemplo, dando um exemplo, o Cuiabá tem que estar ligado ao livro do Jorge Amado, né? Então, assim, queria ser essa errada dependência. Então, por exemplo, eu li o Cuiabá muitos anos atrás e li o Cuiabá, a adaptação do Spaca, no ano passado. Quando eu li esse trabalho... Cadê o microfone sem fio? Tá chegando. Tá, obrigado. Até que ele falou que leu Jubiabá há muito tempo, ele leu no ano passado e que vai pagar pra gente alguma coisa. Então, já esqueci tudo. Eu não ouvi direito essa parte. Então tem essa questão da dependência. Quando eu li o Jubiabá, eu achei, na minha primeira leitura, a hora que eu terminei de ler, a primeira impressão que eu tive é que, mesmo sendo uma adaptação de uma obra clássica, eu vi ali uma obra ímpar ali, você entendeu? Tanto que eu não lembro se eu cheguei a comentar isso pessoalmente com o Spaca, mas comentei com amigos em comum, falei, cara, que legal, o Baldo. Oi? Baldo. O Baldo, ele é o herói, ele é um grande herói, ele passa por todo aquele processo do herói. Por um momento, eu esqueci até que se tratava de uma obra do Jorge Amado. E tem uma sequência ali no terreiro, que na leitura ali eu tive uma impressão muito forte. E o Spaca lhe conduziu, pelo menos para mim, dentro de um terreiro, você entendeu? E como eu já conhecia terreiro, você vê a cena ali. Então eu queria que o Spaca comentasse um pouco dessa questão assim, como é que é lidar com uma adaptação, esquecendo um pouco de que você está trabalhando com uma obra já existente, você entendeu? Criar essa independência da literatura, você entendeu? É meio parecido, por exemplo, com o que eu fiz ali, que eu tentei fazer com Yeshua, que eu esqueci por um breve momento ali, que eu estava trabalhando com personagens, com figuras de santos, essa coisa. Rola isso, Spaca? Você entendeu a minha pergunta? Não sei se entendi, você vai ver se eu entendi ou não. Mas assim, por um lado está um pouco parecido com o que eu falei no começo, que era do meu propósito de fazer uma história que funcione sem que precise ficar atrelada ao livro. Porém, eu nunca esqueci do livro original. Para mim, eram os personagens do Jorge Amado, era o Baldo, como eu tinha entendido. E ele é uma mistura, tanto ele e outros personagens, eles são uma mistura de elementos subjetivo e objetivo. O que é? O subjetivo é aquilo que passou por mim, tá? É a minha leitura, mas ao mesmo tempo ele trabalha com elementos tão folclóricos ou que pertencem ao imaginário coletivo, e as informações que a gente recebe da Bahia, as informações que você pega lá, quer dizer, tem tanta informação objetiva, que é aquela que não depende da minha opinião, da leitura né? Você vai ler, qualquer um lê Jorge Amado, você vai ler algo naquela direção.
que eu acabo construindo um personagem que, vamos dizer assim, é compatível com diversas visualizações que qualquer leitor tenha, né? Eu sempre procuro por aí, eu nunca esqueço de onde veio, não. Para mim eu estou tentando o tempo todo dar forma ao romance do Jorge Amado. Eu queria retomar um assunto que o Paulo falou aqui, que são as questões de mercado e compra de governo, Paulo. O Franco mostrou para a gente essa história de adaptação de obras literárias ou históricas já vem de muito tempo, né? A Ebal fez isso brilhantemente aí na década de 40 e 50. Até certo ponto, naquele momento, falando da Ebal, da RGE, muito em função de fazer uma política da boa vizinhança, de mostrar que os quadrinhos também podiam ser educativos e amenizar um pouco as críticas ao comics americano, né? Hoje em dia, com essa proliferação de títulos que são adaptações de obras literárias ou históricas, você acha que isso está a serviço de algum interesse que seja de mercado, ou é demanda, ou enfim, é uma nova identidade da HQ nacional? Como é que você enxerga esse boom que nós estamos vendo nesse momento, desse tipo de Na minha leitura, isso está evidentemente ligado a mercado. As editoras buscam, por mais bem intencionada que seja a adaptação, as editoras buscam as listas do governo. Ponto. Cada obra dessa, se for comprada pelo governo, dá uns 30 mil mais ou menos, né, Spaco? Não, depende do edital. Pode ser 30 mil exemplares, pode ser 10 mil exemplares, conforme os concursos varia o número. Que seja 10 mil, né? É uma tiragem altíssima, dada, né, para a realidade brasileira é altíssima, 10 mil. E uma, desculpa. E é ridícula comparada com qualquer gibi do setor. Sim. Não tenha dúvida, né? E as tiragens altas, ou altas relativamente, elas permitem que se possa investir mais, por exemplo, na cor ou no papel. Então, fazer um gibi colorido desse, grande e tal, a um preço mais ou menos acessível, no caso desse aqui, né, 30 e poucos reais, se não tivesse essa perspectiva de uma grande venda lá na frente, para governo e para a escola também, porque as escolas também compram separado, né, diretamente, porque a editora já pensa, eu vou conseguir vender 20 mil, 30 mil e tal. Se não, se pensasse assim que só os 3 mil, 4 mil, assim, ou ia ter que ser muito caro, ou a gente ia falar, não, fazer preto e branco, vamos fazer, né, edições mais modestas. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter em perspectiva é o que vai sair disso, né? A gente vai puxar pela história, tinha esse momento em 50, principalmente com o Eisen, né? Que era essa questão de você fazer adaptações literárias, fazer obras de figuras históricas, né, até de Bíblia, para você dizer, olha, quadrinhos não são ruins como vocês estão dizendo. O preconceito, evidentemente, era muito maior naquela época. Hoje não é meio por aí. Hoje é usar quadrinhos. Olha, as crianças não leem, então vamos usar quadrinhos para que elas leiam, vamos usar fatos históricos, enfim. As editoras perceberam isso, veem nisso um excelente negócio e estão explorando. Eu acho que a perspectiva é, o que fica disso, né? E se trocar o governo, e se não entrar um governo que não seja da atual gestão, e se esse governo que não seja da atual gestão opte por mudar as regras de compra de obras, se bem que tem um plano aí já mais para os próximos anos, mas decidimos não incluir mais quadrinhos, vamos supor. As editoras vão continuar fazendo as adaptações literárias? Dificilmente. Fatos históricos em quadrinhos? Dificilmente, porque não vai ter como vender. Agora, o que dessas adaptações hoje, que saldo a gente tirou hoje? A gente tem um mercado de quadrinhos um pouco mais aquecido. No meu entender, eu acho que a entrada da Companhia das Letras com o selo próprio de quadrinhos já vinha publicando, mas está dizendo para as pessoas, nós temos um selo próprio de quadrinhos. Eu não acho que é uma coisa a ser ignorada. É um sinal de que fica. Note-se, fica. Eu acho que a entrada dos quadrinhos na livraria é outro sinal de que fica. Não é só em banca, é em livraria, né? Então tem um outro mercado aí a ser trabalhado. E eu acho que o saldo ainda é positivo, por mais que se deixar de se comprar em quadrinhos, em listas de governo, né? Não sei o que você pensa disso. Eu acho que a decisão de comprar ou não comprar não é exclusivamente política. Existe uma série, núcleos de educação, de professores, consultores, que veem valor no quadrinho. Então, sei lá, às vezes o político, o dirigente e tal, ele não apita muito nisso. Ele assim, não, vamos deixar os nossos técnicos decidirem.
né? E já vem vindo uma valorização do quadrinho, inclusive acadêmica, né, na forma de trabalhos, de estudos de semiótica, da linguagem, e isso vai se multiplicando e formando um interesse sério, documentado, um conhecimento que se aumenta, né? Então está indo por aí também, não é só... Agora, eu acho que tem um outro braço dessa mudança aí, no meu entender, que a gente, se for perceber, eu acho que o movimento é de 2005 para cá, alguma coisa assim que ficou mais evidente, pelo menos para mim. A gente hoje tem um circuito que é o quadrinho. Eu vou colocar uma conversa que a gente teve meio de bastidor lá, né? Poxa, é legal que ele estar aqui é um exemplo disso. É o fato desse evento não ficar só entre as pessoas que leem quadrinhos e leem os sites de quadrinhos, né? Sai uma nota na Folha de São Paulo. A gente dá entrevista para a Globo News, né? Então tem outros veículos da grande mídia neste evento. Isso é uma forma... Oi? Tem um outro ponto, que é o colecionismo. Uma outra coisa, que é um nicho de mercado que hoje é 70% talvez. O colecionismo hoje talvez seja responsável por 70% do consumo de história em quadrinhos no país e no mundo. Quem compra quadrinhos e lê quadrinhos é quem gosta de quadrinhos e guarda esses quadrinhos, que antigamente vendia e se jogava fora, agora não. Então, existe um grande grupo de colecionadores que compram as adaptações literárias, eles só gostam disso, eles não leem super-herói, ou leem e joga fora, que é uma outra parte, né? A leitura que eu tenho, Franco, é que tem um outro público que surgiu. Se a gente for observar, a Asterix é publicado em livraria desde 70 no Brasil, Tintin também, né? Se a gente for observar em 80, a LPM tinha vários álbuns adultos de quadrinhos vendidos em livraria. Mas não era estantez, era prateleira, singular mesmo. Hoje você vai, por exemplo, vou pegar um exemplo da Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Você tem, perto do caixa, expostas várias obras em quadrinhos. Expostas, bem completo, né? Aquelas coisas. O teu em 2000 e pouco não tinha. Não tinha. Não, isso é de. Então, e se dizia que quadrinho em banca acabou também. Que é outra coisa, né? Tinha acabado antes. Aí vem Maurício de Souza. Nunca deixou, mas com Turma da Mônica Jovem. E vem a Panini e estoura nas bancas, né? Você tem um lado inteiro da Livraria Cultura perto do caixa, não é uma prateleira, é uma estante inteira, uma área inteira para quadrinhos. Então, o quadrinho, é isso que eu acho que tem um dado novo. O quadrinho está chegando no não leitor. Era o cara que lia Mafalda, era o cara que lia Asterix só, o cara lia, sabe? Me fala um quadrinho legal que não seja Mônica. Ah, tem a Mafalda. Fala outro, tem o Asterix. Me fala outro, tem a Mafalda, né? E fala outro, tem o Asterix. Ah, tem o Tintin, né? Ele ficava um pouco nesse circuito. E tem uma falta, não é dúvida. Hoje a gente tem um leitor, e uma coisa que eu estou, de 2 anos para cá, eu estou começando a observar, sempre que eu vou na Livraria Cultura, FENAC ou livrarias que tenham, Livraria da Vila aqui em São Paulo, que tenham uma seção de quadrinhos, está ficando até um pouco obsessivo, compulsivo isso, mas eu fico observando as pessoas que estão nessas áreas. Não são pessoas que estão no 70%. Isso que eu acho curioso. Não é aquele cara que... Se o cara tem cueca pra fora... Se o cara tem cueca pra fora, já é um sinal de que, né, não é... Mas tem esse novo público, que é o público, por exemplo, que a Companhia das Letras está tentando investir. Que é o cara que, acho que você falou isso, gosta de quadrinho, pessoas de literatura que começam a ler quadrinhos, pessoas de quadrinhos começam a ter um diálogo mesmo. E tem esse novo público. E quer ler uma obra mais intimista, pessoal e que justifica, por exemplo, uma obra como Retalhos, que custa em torno de R$50, tem 400 páginas, feita em quadrinhos, tem uma tiragem de 4 mil exemplares e ter esgotado a primeira tiragem. E não tem 1 ano que a obra foi lançada. Quem é esse leitor? Não é o que lê Super-Homem todo mês, né? É um outro leitor aí que, não sei. O Cláudio, que está aqui da Zarabatana, tem um catálogo também voltado para esse público. E, aliás, não é porque ele está aqui também, mas é um dos melhores catálogos do país disso, né? Que é o Guy de Lisle, que é, sabe, Diários de Viagem, Crônicas Biblianesas. É um outro leitor. É um cara que é um pouco mais amadurecido, não sei. Bom, eu não falaria mal de super-herói no caso, na verdade. Não, de modo algum. Não. Mas não é o mesmo perfil. Eu não compro aquela avalanche mensal que tem para saber qual é o universo novo que inventaram, mas
O Cavaleiro das Trevas acho que eu já li umas 12 vezes. E essas matérias da década de 80 que a gente estava conversando, elas pegavam um momento em que o quadrinho de super-heróis norte-americano começava a ficar mais adulto. Mas aí não é quadrinho, desculpa, é graphic novel. Nota. Então você começa a criar um termo para justificar uma coisa que você dizia, sabe? E nos Estados Unidos é um erro. Eles chamam de comics. Como é que você vai falar que uma coisa é adulta se chama comics? Graphic novel é mais bonito. Mais difícil para ele. Eu não sei se está todo mundo familiarizado com o termo, a gente está falando aqui de compras governamentais, então só para dar uma repassada, existem vários programas de governos em várias instâncias que compram quadrinhos. O maior deles, acredito, é o PNBE, que é do governo federal, que é o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que desde 2006, o que acontece? O governo vai lá nas editoras, compra quadrinhos em tiragens altas, considerando o mercado, e entrega e distribui nas bibliotecas das escolas públicas. E desde 2006 o governo compra quadrinhos, e que foi, acredito que está fazendo encher os olhos das editoras, né? E que talvez seja um dos motivos de estar aparecendo tantas adaptações, aí, tantos livros com potenciais para ir parar numa biblioteca de escola, né? O que eu queria perguntar para vocês dois é se vocês não enxergam aí um aspecto negativo no PNBE. Os aspectos positivos a gente conhece. Aquece o mercado, possibilita tiragens altas, o próprio reconhecimento, né, da uma autoridade pública de ensino de usar o quadrinho como apoio, que seja para ensino, já é um aspecto positivo. Mas permite também ao profissional ter mais prática de fazer quadrinhos e se aperfeiçoar do que fazer de vez em quando. Tudo isso aquece o mercado. Agora eu fico pensando... Não é só mercado, não, é formação. Formação profissional, né? Eu já vou passar para você, só para concluir. Será que as grandes editoras não vão ficar só focadas nisso e só investir em adaptações, em obras que têm potencial para ser comprado para o governo, e as obras inéditas ou mesmo alternativas correm o risco de ficar relegadas só à produção independente? Vocês acham que o PNBE pode fazer esse movimento no mercado? Queria ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. Quem começa? Eu? Acho que existem alguns aspectos negativos, sim, que pode ser um conformismo, né? De você apostar só naquilo que está ganhando, sendo aceito, ou de vai fazer um livro, um trabalho, pensando assim, bom, eles costumam aprovar isto, vou fazer desta forma. Vou fazer isso aqui? Não, eu acho que isso aqui é muito agressivo, ou muito isso, aquilo. Não, vou fazer isto aqui porque eu sei que compra. É uma tendência. Se você tem um grande comprador, seja o governo, seja um grande supermercado, uma grande cadeia, não sei o quê, existe uma tendência, né, de mercado de falar assim, bom, vou fazer aqui porque aqui está dando certo. Isso é possível, sim, né? Eu mesmo tenho alguns projetos um pouco menos parecidos com o que eu faço hoje, apesar que eu gosto muito de fazer esse tipo de quadrinho histórico e tal, sempre gostei. Mas tem algumas coisas que fogem um pouco, que pegam mais algumas brincadeiras até com o universo pop e outras coisas mais até de nerd e tal, mas que eu não vou fazer agora, porque eu estou nesse filão aqui. Eu já tenho mais 2 obras na sequência, tenho mais uma biografia do Lobato que eu queria fazer, e a biografia do Lobato, assim como a do Santos Dumont, era uma coisa que não tinha a ver nem com o mercado. Eu sempre quis fazer e ofereci para a Companhia das Letras, que tem um perfil disso, sempre fizeram história e biografia. Então eu vou ficar nesse filão um bom tempo porque está funcionando, né? Então, mas existe esse problema, né? Digamos que outras obras diferentes, outras propostas, elas deixam de ter né, essa oportunidade. O que faz com esse... Eu acho que tem que fazer a mesma coisa que eu fiz. Quer dizer, quando eu peguei o projeto do Santor e levei para a Companhia das Letras, eu não estava motivado por um programa de governo. Nem eles aceitaram por isso. Quem tem uma proposta nova, diferente, ou que não está sendo vendido agora, vai e faz. Quem sabe não vira, né? O Yeshua, por exemplo, uma coisa que não se encaixa, né, do Laudo. É um projeto dele, ele recontou a história de Jesus Cristo do jeito dele, de um jeito muito, muito interessante, muito rico. E assim, né, espero que venda muito, que faça, né, mas ele foi porque quis, né? Eu acho que é isso. A gente não pode sempre ficar pensando que vai fazer porque tem um nicho de mercado. No meu caso aqui, já que eu já estou nele, eu vou continuar, né? Mas acho que os artistas e editores que tiverem propostas novas têm que cavar, têm que achar o público. Acho que existe uma coisa assim, Brasil tem muito disso. A gente, desde o Dom João,
As coisas que funcionam é porque o Estado fez, seja o Estado português, seja o Estado no Brasil, o rei, a República, o Getúlio, todo mundo, o Estado fez. Ok, vamos aproveitar o que o Estado está fazendo, mas vamos tentar fazer também furando esse cerco, né, tentando outras coisas novas. Eu acho que, eu só acrescentaria um dado aí, eu não acho que o PNB é o único agente que a gente tem no momento de impulsionar o mercado de quadrinhos no Brasil. Eu tenho a impressão de que de 2006 para cá, existiam coisas que historicamente sempre aconteceram no Brasil. O mercado independente, que sempre existiu, desde Carlos Zéfiro até, né? Os autores nacionais tentarem fazer narrativas mais longas, o governo tentar tatear esse assunto. A minha impressão é que em 2006 todos eles aconteceram ao mesmo tempo, né? E um deles, que a gente não pode ignorar, é a entrada dos quadrinhos em livrarias de uma forma maciça. É o que o Asterix fazia desde 70, é o que a LPM fazia na década de 80 e que agora muitas fazem, a ponto de abastecer uma estantes de livrarias grandes. E que não é só Brasil, né? Não é só Brasil, não é só Brasil, que é o caso francês, especificamente, né? Então, eu acho que a entrada de quadrinho em livraria é um mercado que não tem volta. E ele está à margem do PNB, ele está à margem de tudo isso. Descobri-se que tem um leitor que tem um poder aquisitivo um pouco mais alto e que gosta de ler narrativas num livro. Ele não gosta de só, talvez, de ler aquela história todo mês para ter uma sequência. Ele gosta de ler uma narrativa maior como um livro. Acho que é uma proximidade óbvia com a literatura aí. Sim. Os dois vendem em livraria e os dois estão em formato de livro. Isso aí, para mim, não tem volta, né? É um mercado consolidado, me parece. Isso, tirando o PNB, tirando todas essas leis de incentivo, tem uma do governo do Estado de São Paulo também, que vale citar, que é um edital que paga 25 mil para o autor produzir uma obra nacional. Foram 10, né, de 2008, no edital de 2008, que ainda estão saindo, né, e tem mais 10 no edital de 2009 para agora 2010. Nota, com um investimento de 250 mil, 10 projetos selecionados. Você conseguiu dar uma bela mexida no mercado. E, ironicamente, o mesmo governo do Estado de São Paulo que faz esse edital, que é elogiável, é o mesmo governo que compra uma obra adulta chamada 10 na área, ninguém no banheiro, num gol, e que tem palavrão porque é feita para adulto, em 2002, e leva para crianças de 9 anos. Então parece que existem dois governos estaduais no mesmo estado de São Paulo. E ainda conclui que a obra é um horror, né, Paulo? Ah, sim, é tudo um horror, desenho tudo. Governador. A jovem leitora tem uma pergunta, um comentário. Meu nome é Maria. Eu queria saber que você tinha Teu falado... microfone está desligado. Na verdade, não está embaixo. Dá para aumentar? Agora, não, está ligado sim. Então, eu queria saber que você tinha falado que o governo compra as histórias em quadrinhos. Ele compra só histórias em quadrinhos de adaptações de obras literárias ou ele compra histórias de todo gênero? Assim, de quadrinhos? Até onde eu sei, de todos os gêneros, né? Mas assim... Talvez não todos. Não todos, né? Mas é que eles têm algum cunho que possa levar algum material educativo para as escolas. Acho que o Paulo está mais por dentro Essas dessa obras, lista. não, é de tudo um pouco. Essas obras, elas têm que ser feitas no formato de livro, né? Ou um formato mais resistente, porque ele vai para uma biblioteca. Isso também é mercado, porque você não pode fazer, por exemplo, uma revista como da Mônica, capa mais, né? Que quando você vai desfolhar, ela pode rasgar e tal. Então tem que ser uma obra em formato livro, mais resistente. E aí depende o ano que a gente for ver essa lista, né? Teve ano que a maioria eram adaptações literárias, tem ano que era a minoria adaptações literárias. Que eles Tinha têm tiras também. porque o que eles têm comprado todo ano são tiras mesmo, né? Níquel Náusea, essas coisas. Mafalda? Porque não são só as disciplinas de história e literatura que utilizam. Por exemplo, estudos de linguagem, né? Até geografia e questões... enfim, problemas sociais. Né? Tem histórias que elas... né? Mostram é de tudo um pouco, mas há um cotidiano. claro interesse nas adaptações, até no texto do edital. Obras em quadrinhos
em particular, tem um item lá, em particular que trabalha em questões literárias, é quase falar para as pessoas, produzam adaptações que a gente compra, pelo texto, né? Mas é de tudo um pouco, graças a Deus. Só para dar um dado para vocês aí, no edital 2006, que incluiu quadrinhos pela primeira vez, foram selecionadas 14 obras, passados aí o mais recente, 2009, foram 23, e agora em 2010 a gente teve um retrocesso, né, Paulo? Só 9 obras nesse último edital. Não se tem uma explicação ainda para isso, mas, enfim, o importante é que o quadrinho ainda está lá. Só para fechar, antes da gente abrir para mais uma das perguntas aqui, por causa do nosso tempo, o Spaca tocou uma coisa que eu queria comentar, do uso do quadrinho em outras disciplinas, né? A gente está falando muito aqui de ciências humanas, de história, de literatura, e recentemente uma editora trouxe para o Brasil uma série chamada Manga Guide, que explica algumas ciências exatas em quadrinhos, né? Para vocês terem uma ideia, que saiu agora em dezembro, foi de banco de dados e já está nas livrarias, sobre eletricidade. E aí eu queria saber, Spaca, você se vê fazendo um quadrinho sobre física, biologia molecular? Olha, na verdade, eu já fiz vários trabalhos, isso, eu tenho 30 anos de profissão, né? Com publicidade. Não, vamos tentar tirar o interesse daquele negócio. Vai falar de astronomia? Eu acho que é um erro de algumas adaptações. A partir do princípio de que eu tenho que mastigar a história para o leitor. É errado em todos os princípios, no meu entender, né? Acho que as duas coisas. Você facilita algumas coisas, mas dificulta outra para ficar intrigante, né? É que eu acho que o erro aí é você partir do princípio que a pessoa não tem capacidade de ler o original, e de que eu, numa adaptação, tenho que obrigatoriamente simplificar o original para que a pessoa possa entender. Eu acho que você pode fazer uma adaptação tão rica, ou até melhor, que a original. Eu costumo dizer nessa história de quadrinhos que a melhor história do Homem de Ferro que eu li foi o filme que eu vi. Que é muito legal. E as histórias do Homem de Ferro eram histórias muito chatas. E é uma história que... mas não foi fiel. Ótimo que não foi fiel a algumas histórias, fez uma história do zero, porque foi uma história muito legal. O Homem de Ferro, né? Que não é. Eu estou pegando um exemplo de quadrinhos para cinema, para assim, só fugir um pouquinho de literatura, que é o caminho que a gente está. É só para dizer como uma adaptação pode fazer uma obra muito interessante, né? Adaptando o original, respeitando... Agora, essa coisa assim, eu não acho que é possível ler qualquer original, não é. Tudo você precisa de um tipo de degrau, às vezes. Agora, o degrau não precisa ser quadrinhos, claro, né? Ou não precisa ser uma peça de teatro, não. Eu, quando li Dom Casmurro, na minha classe teve uma meia dúzia de alunos, gostamos muito. Agora, eu já vinha com uma leitura de outras coisas que não eram de escola, eram adaptações de clássicos feitas pelo Coni, por jornalistas. Então, Miguel Strogoff, do Júlio Verne, Edgar Allan Poe, são coisas mais gostosas mesmo, até apropriadas para a idade. Porque aí, quando cheguei para enfrentar o Machado, eu já estava mais, né? Não porque eu li Machado em quadrinhos, aí fui pro Machado. Não, eu tinha lido outras coisas, né? Li, sei lá, Poliana Moça, né? Monteiro Lobato, li um monte de coisa. Mas... Que é outro erro, né? Você pega o aluno na 5ª série, agora é ginásio, né? Ou Fundamental 2, mas o nosso agora é ginásio. Então você vai ler uma obra literária, o cara soca Memórias Póstumas de Brás Cubas para um moleque de 11, 12 anos. É óbvio que vai criar um trauma nele, né? É uma obra excepcional, mas não é para ser lida com 11, 12 anos, no meu entender, pelo menos, né? Uma história de aventura, uma coisa mais própria da idade, né? Isso também é questão do mediador, que é o professor, é perceber isso. E aí é uma coisa que eu acho que a gente não colocou até agora. E por que não ler uma história em quadrinhos que não seja adaptação de literatura ou alguma outra coisa? Por que não ler uma história em quadrinhos que seja muito boa e bem escrita, como leitura? Esse é o ponto. Eu acho que ainda falta isso hoje, do ponto de vista do governo e do ponto de vista do professor. Você vai ler uma história em quadrinhos porque é uma leitura interessante. E a partir dela, pode ser ou como estímulo de leitura, ou como a partir dela você vai fazer zilhões de coisas didáticas, o limite é a criatividade do professor, ou então a partir dela você pode ensinar outras coisas a partir da história, mas não precisa ser uma história
para que ela seja usada especificamente para ensino, né? É questão de descobrir os quadrinhos que ainda não foram descobertos. Muito bom. A gente está para encerrar uma pergunta. Temos tempo para uma ou duas perguntas. Vamos encerrar. Espera só um pouquinho, Franco. Estela Carmo. Oi? Professor que sabe. O que é? Antigamente, nos anos 70, se lia a Estela Carmo. O que é isso? Stella Carr, uma autora. Eu nasci em Ah, sim, o Escaravelho do Diabo. Escaravelho do Diabo. Ó, eu já sou da geração dos 6 e o mistério do não sei o quê. Tá? É o nome dela. Sim, eram literaturas para crianças daquela idade. Mas isso tem, não tem? Não tem. Marcos Reis? Não tem. Então, não tem mais? Não, mas é nova, né? Vamos lá para a pergunta da menina. Então, vocês discutiram sobre aquele lance de ter um novo público para quadrinhos aparecendo agora, né? Eu ando pesquisando quadrinhos há pouco tempo, é um ano e pouco, assim. Qual é a sua pesquisa? Olha, o meu tema do TCC foi a gente se formou em comunicação, né, em rádio e televisão, e era a presença da linguagem dos quadrinhos e dos signos dos quadrinhos, né, nos outros veículos, né, de comunicação. E de lá para cá eu tenho pesquisado um monte de coisa, quero fazer mestrado e tal, mas venho pesquisando. O que eu tenho percebido é que existe pouco material acadêmico mesmo para pesquisa de quadrinhos em geral, né? No Brasil a gente tem pouquíssima coisa, a maioria das coisas que eu comprei fora do Eisner, assim, essas coisas clássicas foram em sebo. E o que eu percebo assim do público, por exemplo, a gente tem hoje muito material de história em quadrinhos na internet. Então, eu queria saber se vocês acham que essa relação do crescimento do público de quadrinhos tem alguma coisa a ver com essa popularização da internet, né, com esse acesso fácil que as pessoas têm hoje à internet e com a presença muito grande de material dos quadrinistas na internet. Né? A gente vê o LED, por exemplo, tem uma tonelada de material na internet. Os quadrinistas atuais, a maioria mantém blogs, sites, que seja. Isso mais para você, Paulo, que mantém o blog e tal, que a gente consegue acompanhar o que é lançado, né? Porque não sai, é raro sair em jornal e tal, na mídia comum, os lançamentos, as coisas que estão acontecendo no mundo dos quadrinhos. E por isso que a Spax, ele tem alguma ideia do que pode acontecer da presença dos quadrinhos na internet, o que vem por aí, se está acontecendo alguma coisa, se você tem alguma ideia. Então deixa eu começar comigo, que eu vou falar do presente e ele fala do futuro. Eu só queria comentar Claro. A gente fazendo pesquisa na internet... Tem que usar o microfone. Desculpa. Fazendo pesquisa na internet sobre qualquer assunto, normalmente, as 10 primeiras páginas que a gente abre, pelo menos acredito que uns 20% ou 30% das informações visuais são histórias em quadrinhos. Isso, né? Acho que é o teu micro isso. Que não é o meu micro não. Não, o que você consulta muito, eles já te mandam umas coisas. Não, você pode perguntar sobre qualquer coisa, mesmo sabe, vai falar de besouro, vai falar de sapato. A quantidade de imagens, quando procura imagens, a quantidade de imagens de quadrinhos é muito grande. Vem primeiro. Então, isso significa que muita gente está vendo quadrinhos pela internet. Ou está colocando alguma coisa, ou utiliza a imagem de história em quadrinhos para alguma coisa. Né? Eu tenho uma leitura, eu acordei, assim, eu me considero um excluído digital, por mais que eu tenha um blog jornalístico. Eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer coisa diferente daquilo que eu faça. Se eu tiver que aumentar a imagem ou reduzir, parece aquele cavalinho, né? Mas como leitor de internet, a impressão que eu tenho, eu acordei meio para isso em 2007. Eu acordei para a produção de quadrinhos na internet, né? A impressão que eu tenho, e aí... A gente teve um estudo de um colega chamado Edgar Franco, que também é quadrinista e hoje é professor da Federal também. Ele tinha um estudo que ele chamava esses quadrinhos eletrônicos de HQtrônica, porque até aquele momento em que ele fez aquela pesquisa, os quadrinhos estavam migrando por quadrinho na internet estava migrando por uma coisa meio Combo Rangers, né? Quer dizer, era animação, mistura de game com quadrinhos e com animação. Então ele ia dar um soco, saiu barulho, não saía onomatopeia. Bom, se não saía onomatopeia, já é uma mescla de linguagens. Essa mescla ele chamou de HQtrônica. E até aquele momento era isso mesmo. Estava encaminhando para isso. Só que, curiosamente, depois daquilo,
teve uma volta para os formatos tradicionais dos quadrinhos como eles são no papel. E a internet tem funcionado com o mesmo papel que o jornal tem, por exemplo, de ser uma grande coletânea. Você vai publicando um pouquinho por dia, depois você junta num livro. Então, em vez de você publicar no jornal, hoje você coloca num blog e junta num livro. E aí a vantagem dos formatos tradicionais, né? Porque você consegue ou comercializar isso em jornal ou em alguma outra coisa. Leitura que eu tenho aqui no Brasil, que tem funcionado muito bem na internet, são trabalhos de humor, principalmente charge e tira. Nota, você pega um quadrinho de 80 páginas, por mais que tenha isso na internet, é em volume infinitamente menor do que os quadrinhos no formato tradicional clássico. Mas a internet tem uma crítica, tem o retorno do leitor. Eu acho que ela conseguiu, aí era outro ponto que eu ia colocar, eu acho que ela conseguiu dar um eco, uma visibilidade maior para os vários autores que sempre existiram, que antes tinham que fazer um fanzininho, sabe, distribuir de mão em mão. O cara aproveitava um evento como esse, né, distribuir de mão em mão os fanzines. Hoje tem na internet, você descobre por caminhos que a gente não imagina, via Twitter, via o Google, viu uma imagem, achou legal, botou no favoritos. Os caminhos são esquisitos, e alguns colam e alguns não colam. Vou dar um que cola, que é o do Rafael Sica, né, que é um cara, um gaúcho do sul, fez uma tira que é uma tira muito diferente de todas as tiras que são feitas na internet, e vai ter um álbum publicado este ano pela Companhia das Letras, com as histórias da internet. Então, é um caminho esquisito aí, mas no meu entender teve essa ida para outras linguagens, teve essa volta. A gente hoje está nessa volta. Agora, não tenha dúvida que ela ampliou. Agora, eu não sei se ela ampliou para os 70% colecionáveis, se ampliou para o cara que só lê quadrinhos, para um cara mais jovem que só lê quadrinhos na internet, não lê em papel. E é difícil mensurar isso. Assim, como leitura, eu acho que eu não estou errado, não. Agora, quem está lendo isso, acho que teria que acompanhar o blog do cara todo dia e ver os comentários para tentar criar uma identidade de quem seria esse leitor. Não sei se te respondi. Tem mais uma última aqui. Peraí, ele tem que... Não, tem um complemento da pergunta. Não, eu não sei. Assim, eu estou tentando, eu fico perplexo, porque eu não leio quadrinho na internet, assim, oficialmente não leio. Aí, de repente, eu vejo algum amigo meu, você viu lá aquela... Vai ler essa aqui do Arnaldo Branco. Aí eu vou lá e leio 20. Então eu li quadrinhos. Aí eu volto e vou fazer minhas coisas. Vou olhar um vídeo no YouTube, vou pesquisar aqui, leio críticas, vou ver um filme e fico com raiva do filme porque achei uma porcaria. Aí eu vou no Rotten Tomatoes, só vejo as críticas ruins. Aí você fala, que bom, né? Eu não sei, eu uso para muita coisa. Eu não sei, eu tenho a impressão que só favorece narrativas curtas. Mas isso é um quadrinho decente. Quadrinho presente. Ou para conhecer coisas antigas, mesmo assim, só serve como um mostruário, né? Olha. Sabe aquela história que a gente tem assim, putz, tem uma piada, é rápido. Pô, tem uma tira, é rápido. Você manda o link e vai. Agora vamos supor o contrário. Olha, tem uma história de 30 páginas do Spaca, super legal. Olha o link. Você vai ler? Não, honestamente, você vai ler? Não na hora, né? Talvez não na hora. Guardada para uma outra. Agora a tira você lê na hora? É por isso que a tira tem funcionado na internet, a narrativa longa, no meu entender, não. Vamos lá, tem mais uma pergunta, é isso? Edson. Então, a pergunta é dele. Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou estudante de História da Federal de Uberlândia. Primeiro você veio aqui só por causa do evento, não? Não, de férias. Ou senão a gente ia bater palmas para você. Não, muito obrigado. Para colocar um pouco de pimenta na discussão, o que vocês acham dos scans e como eles influenciam ou não o mercado de quadrinhos? E o segundo como pretenso historiador, eu sei quanto o historiador tem preciosismo, etc e tal, você diz que está adaptando as barbas do imperador, da Swartz. Tem algum jeito de você passar um spoiler pra gente? Como é que é esse trabalho? Alguma coisa do gênero? Mas você olha aqui, tem umas 10 páginas aqui, se quiser olhar, você olha. Olha o seu discurso, que ele entrega duas coisas e uma contradição na sua fala. Quando você fala o que vocês pensam dos scans, você pode entregar um spoiler? Você sugere que você seja um leitor de scans. E que eu vou te responder, é ilegal.
eu não posso falar muito pelo seguinte. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a adaptação do livro da Lili. Aí, eu tenho o livro aqui. E tem horas que eu preciso copiar alguma coisa, ler. Aí eu falei, puxa, está meio chato de procurar aqui. Vamos ver se tem. Tá download. Veio o livro. Aí, você abre num PDF, é chato de ler, mas para você achar um trecho, é uma maravilha. Assim, onde é que ela falou mesmo sobre o duplo do rei, o corpo duplo do rei? Corpo duplo. Brum. Você acha na hora. Então, para consulta, não compete com o livro. Entendeu? Aí o livro começa a perder. Fala, não, eu gosto de ler o livro no meu colo, mas para pesquisar... Então, começa a ter uma concorrência que vem da tecnologia. Ela te coloca um negócio assim que é impossível ignorar. Tem muita coisa que não é lançada aqui também, que só tem acesso... Desculpe. Tem muita coisa que não é lançada aqui, coisa lá de fora, que só tem acesso... Esse seria o caso, né? Agora, a pirataria não existe agora. A gente tem revistas... Como é que era aquela revista dos anos 70, underground, brasileira? Grilo. É Grilo? Era Grilo? Tudo material roubado, pirateado. E ali eu conheci as coisas. Aquela impresso em roxo, impresso em verde. É o Grilo. Eu vi coisas maravilhosas ali, mas depois fiquei sabendo que os autores não ganhavam nada e ainda se vissem aquilo lá impresso mal daquele jeito, hoje em dia renderia processo de... Como é que chama? Moral, né? Direitos... Danos morais, né? Olha que porcaria que fizeram com a minha aula. Então tem essa, né? Desculpa de acesso, mas eu não posso falar muito. Outro dia eu estou fazendo aqui um capítulo da Lilia Schwartz sobre indianismo, Dom Pedro II e tal. Aí eu queria pegar alguns trechos de obras, né? Bom, aí tudo bem, é do domínio público. E eu queria lá, sei lá, o Birajara, o Guarani, eu tenho isso, mas queria vir na minha tela. Aí procura. Aí não achei sozinho o Guirajara, achei uma página lá que tinha assim 1.400 obras para download do Rapid Share. Peguei só a pasta de brasileiros, que eu queria estava lá. Baixei aquilo. Tinha assim umas 30 pastinhas e aparece, por exemplo, Jorge Amado, tinha 8 livros lá. Paulo Coelho, tinha todos. Tinha Jorge Luiz Borges, brasileiro, estava lá também. Era horrível de ler. A maioria tinha algum PDF. Os hermanos agradecem muitíssimo. Aí tinha lá, só que em texto, aquele texto sem nada, né? Não tem edição, nada. Aí, pô, que porcaria ler isso aqui? Selecionar tudo e colocar num Word. Tá bom. Aí eu usei o texto que eu queria e está lá no meu computador, umas 80 obras nacionais ou mais. O que eu posso fazer? Né? Eu não posso, vou reclamar que vão escanear meu livro? Eu não sei. Não sei, a gente está num mundo muito louco. Por exemplo, imagina um cara que tem o talento hoje do Chico Buarque. Tá? Ele queria fazer a mesma coisa. Não é possível mais fazer. Não tem mais aquela indústria que pega uns 30 artistas, lança o disco e sustenta aquilo e paga royalty e tal. Não tem mais. Né? A tecnologia veio, o sistema de mercado mudou completamente e algumas profissões morrem, alguns mercados, algumas coisas com suporte não existem mais. Compensação, o quadrinho está voltando. Né? Um troço louco. Eu não sei, estamos num mundo em constante mutação e vamos ver o que acontece. Gente, lamentavelmente, a gente tem que interromper, porque tem uma programação aí. Vamos dar mais uma pausa de 10 minutos para começar depois um bate-papo do Edson, Laudo e Omar sobre o processo de produção, os bastidores dessa HQ, da Proclamação da República. Eu quero agradecer muito pela presença. Paulo, Spaca, obrigado pelo papo agradável. E daqui a pouco a gente se vê aqui de novo, tá bom? Obrigado a vocês que organizaram e obrigado a vocês também.